X-Men! Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e hoje eu vim aqui para falar de X-Men. Pois é, esse vídeo se trata nada mais nada menos que um guia prático de leitura para você se nortear e conseguir seguir uma linha cronológica para poder entender essa equipe de mutantes fantástica. Mas eu já adianto que eu vou passar assim bem sucintamente em cima desses arcos que eu selecionei. Eu selecionei 15 arcos importantes para todos esses anos de mutantes dos quadrinhos. Começou na década de 60, então tem muita coisa de lá pra cá. Muita coisa. Não são 15 arcos que resumem os X-Men, mas eu realmente peguei os pontos mais importantes que, pra mim, são os pontos mais importantes. Inclusive, eu me baseei para fazer essa lista para vocês no meu próprio guia de leitura, porque eu comecei recentemente a fazer uma maratona de X-Men. Eu tô na metade da lista aqui que eu vou passar para vocês e depois, durante a próxima semana, as próximas semanas, aleatoriamente daqui para frente no canal, eu vou fazer review de todo o material que eu for lendo. Por isso que eu não vou entrar muito nos detalhes da obra nesse vídeo aqui. É um guia de leitura. Aí eu já aproveito para indicar também o guia de leitura do Vinícius lá no Dois Quadrinhos. Ele fez 2 vídeos, né, parte 1 e parte 2, com um colega que já leu tudo de X-Men que já saiu na face da Terra. Tipo assim, muita coisa, né? E eles pegaram alguns pontos importantes de todas as fases dos X-Men, alguns itens que eu também concordo que estão na minha lista e outros itens a mais que estão lá. Mas também o vídeo deles não se resume em eu falar sobre tudo de X-Men, porque senão não tem como. Ia ser, tipo, muitos vídeos. Pra fazer um canal só de X-Men, pra vocês terem noção do tamanho do negócio. Beleza, então, bora começar com um guia prático de leitura aqui dos X-Men. Bom, o primeiro item dessa lista é essa coleção linda, coleção histórica da Marvel, que a Panini começou a lançar o ano passado e inclusive vai continuar lançando. Nessa caixinha aqui maravilhosa, contém 4 volumes, mas eu vou focar mais assim, ó, esses 4 aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá vendo? Tem a lombadinha aqui com Wolverine, bonitinho e tal. Mas eu acho assim que pra situar, é óbvio que é bom ler tudo, porque aqui a gente vai ter a primeira fase dos X-Men, a primeira, inclusive, aparição dos X-Men na mão do Stan Lee e do Jack Kirby. A primeira revistinha, então, a gente vai ver aqui a primeira história, basicamente, dos X-Men, que mostra não a sua origem propriamente dita, porque X-Men não tem muito que origem, mas o Professor Xavier reunindo a primeira formação, reunindo a galera pra ir pra escola Professor Xavier. Aí a gente tem o Fera, o Anjo, o Homem-Gelo, o Ciclope e a Jean Grey, que vai aparecendo no decorrer. Aqui a gente já tem até uma introdução de outras pessoas, que a gente vai começar a ver essa introdução. Essa coleção histórica eu acho bem interessante porque ela reúne os melhores arcos e os arcos mais importantes para os próprios X-Men. Também alguns títulos do Uncanny X-Men, que foi um título paralelo que surgiu na época. Essa história de 1963. Então, tipo assim, a gente tem aqui, nessas outras HQs que estão aqui dentro, a gente vai ter introdução deles... Introdução não, né? Interação deles com os Vingadores, a gente vai ter introdução de vilão, introdução de outras pessoas, até mesmo na equipe, a visão de como que o X-Men foi visto no início, aquela coisa até um pouco preconceituosa. É bem bacana, vale muito a pena você começar a ler X-Men por aqui se você nunca leu nada, ou então se você quer ver as primeiras histórias deles. Tá aqui a Marvel não, a Panini salvando a gente com essa coleção histórica maravilhosa. Aí a gente já vai para uma outra fase dos X-Men, que foi do Chris Claremont. O Chris Claremont, depois que o Stan Lee e o Jack Kirby abandonaram a revistinha mensal dos X-Men, ele que assumiu e ele ficou aí por um bom tempo escrevendo histórias incríveis e grandes clássicos, inclusive este daqui que eu estou em mãos. Aqui X-Men, a Saga da Fênix Negra, que foi lançado recentemente pela coleção da Salvat, número 2, olha só. E cara, isso daqui é no mínimo uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. É fantástico, é a melhor coisa de X-Men que eu já li na minha vida, com certeza. Cara, aqui a gente vai ter a Jean Grey atuando como Garota Marvel, né? E a primeira aparição
violenta, assim, da Fênix, da Força Fênix sobre seu corpo. Aí a gente vai ter o surgimento da Fênix Negra. E aí a gente também tem essa capa que dá o maior spoiler da vida, assim. A capa, tem uma outra capa de uma edição que a própria Panini lançou, encadernado de capa cartonada, que não dá esse spoiler, então sinto muito, mas a própria capa já dá. Cara, isso daqui é fantástico, não é menos que um grande clássico dos X-Men. Isso daqui é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa. A gente tem também, inclusive, um envolvimento mais cósmico nessa saga. Fantástico. Aí, seguindo, já como uma sequência direta mesmo, a gente vai ter Dias de um Futuro Esquecido. Aqui não contém apenas a história Dias de um Futuro Esquecido. Tem uma sequência propriamente dita da saga da Fênix Negra. Então, você lê o início disso daqui, é uma consequência direta mesmo. E aí a gente vai ter a introdução da Kitty Pryde pra equipe dos X-Men, que é fantástico. Todo o processo deles indo na casa da mãe dela, sabe? Dos pais dela, recolher ela pra equipe. As primeiras lutas dela, as primeiras batalhas, sabe? Contra um vilão específico. E teremos a saga lá aqui no meio, Dias de um Futuro Esquecido. Aqui a gente tem o foco também, vai aparecer Tempestade, vai aparecer o Noturno, tem histórias bem bacanas que envolvem mais, assim, o foco principal é o Noturno. Tem com foco no Wolverine, inclusive o próprio Dias de um Futuro Esquecido, que tem um foco, assim, paralelo. E é um tanto quanto diferente do filme. Foi inspirado o filme aqui, mas leia que você vai entender o que eu tô dizendo. Aí a gente segue também tudo aí, ó, Chris Claremont nos X-Men. Deus ama, o homem mata. Deus ama, o homem mata é uma das coisas mais pesadas que eu já li na minha vida. Aqui a gente vai ver a essência de preconceito com os X-Men sendo realmente implantado. Porque tudo que a gente sempre viu foi o seguinte, a humanidade acha que os X-Men, eles são seres abomináveis. Só que a gente nunca viu isso claramente e imposto, sabe? Como uma pitada de realidade, com o preconceito que a gente encara no nosso próprio mundo. Cara, isso daqui é fantástico, é genial, mas é bem pesado. Aí a gente continua aqui, vamos lá. Massacre dos Mutantes. Isso daqui é um volume único, encadernado, que saiu em 2013. A Marvel começou a lançar, a Panini começou a lançar esses encadernadinhos de capa cartonada dos X-Men. Aí eles lançaram, assim, muita coisa. Um deles foi Massacre do Mutante, que a gente pode seguir essa sequência exata de leitura, pelo menos eu tô seguindo e tô conseguindo compreender tudo isso. Aqui, resumidamente mesmo, a gente vai ter uma briga entre os Carrascos e os Morlocks. E isso traz com que o título da HQ, né? Mas ó, eu tô realmente resumindo porque eu vou fazer um review de todos esses materiais, como eu já falei, entendeu? Então eu não quero dar muita informação sobre a própria HQ. Bom, o próximo então é A Queda dos Mutantes. Esse daqui que infelizmente eu só peguei o volume 1, então eu vou ter que ir atrás dos próximos volumes para poder trazer um review para vocês. Aqui o que a gente vai ter mais ou menos assim. A equipe original de X-Men fundou a equipe chamada X-Factor. E aqui a gente vai ter tudo se encaminhando com os X-Factor e os X-Men, algumas participações do Hulk e do Quarteto Fantástico para a queda dos próprios mutantes. Aí depois da Queda dos Mutantes, a gente vai ter duas sagas que eu não tenho aqui, que eu tô loucamente atrás e eu espero conseguir um dia em algum sebo, em algum lugar, né? O primeiro deles é Programa de Extermínio. E o Programa de Extermínio se resume basicamente na primeira aparição de Genosha. Tem mais coisas da própria trama, mas eu juro pra vocês que se eu achar essa saga, eu vou ler e vou trazer um review bonitinho. Mas aí você pode seguir essa sequência e tentar a sorte realmente de achar por aí perdido ou apelar realmente para os scans, que talvez seja a minha opção, né? O segundo é Atração Fatal. Atração Fatal basicamente traz aí a versão do Wolverine perdendo o Adamantium. Inclusive uma das capas, né, das edições é o Adamantium saindo do Wolverine. Cara, que dor. Bom, aí a gente já segue para uma outra fase totalmente diferente, que já se desapega de
desapega, assim, entre aspas, do que aconteceu até então na vida de todos os mutantes. Aqui, novos X-Men de extinção. A gente teve também lançamento pela Salvat, né? Então esse daqui é bem fininho, inclusive, é a fase do Grant Morrison. O Grant Morrison, ele resolveu simplesmente retratar uma coisa assim, mais... O Grant Morrison, ele tem essa pegada de fugir um pouco do comum, né? E aqui ele não faz diferente. Ele traz uma expansão da raça mutante enorme. Tipo assim, tá nascendo mutante de qualquer jeito, em todo canto. Você hoje é uma pessoa normal, amanhã, tenho poder, sou mutante. Meus poderes se manifestaram. O resumo dessa história é isso. É muito bom e é tão maluco quanto a proposta e o autor, né? A gente tem aí. Gente, é Grant Morrison. Aí o que acontece? Depois do Grant Morrison, mais ou menos, a Marvel, ela acabou não dando tanta atenção para os X-Men quanto devia, né? Como título periódico, né? Como o próprio periódico, título mensal deles. Só que a galera começou a sentir falta daquela equipe que eles tinham antes, uniformizada, que atuavam contra... tipo, diversos inimigos de todos os gêneros possíveis e que tinha esse dilema mutante sempre muito intrínseco. E aí eles falaram, pô, vamos resgatar essa galera, porque o Grant Morrison deu uma bagunçada nessa nossa realidade de mutantes. E aí eles chamaram o Joss Whedon para poder fazer os surpreendentes X-Men, que também foram lançados pela Salvat, ou seja, é muito fácil você achar todos os links desses da Salvat, tudo que eu achar que eu falei para comprar, eu vou deixar tudo aqui embaixo, os links no post, para facilitar, né, sua vida e tal. Bom, aí a gente tem aqui o número 36 e o número 37, X-Men superdotados e X-Men perigoso, surpreendentes X-Men no caso. Aí a gente vai para uma fase muito conturbada, mais uma vez, na vida dos mutantes, né? Porque o que são mutantes se não tem problema, né? Dinastia M é o próximo da lista. Eu já fiz um review sobre este daqui, que tá aqui na tela em algum lugar. É só você clicar ou então procura aqui no canal pra você ver. Então eu não vou refazer um review, então esse daqui já tá aí, galera. Do Michael Bendis. E aqui, basicamente, a Feiticeira Escarlate, filha do Magneto, ela simplesmente dizima os mutantes. Acabou. Restarão apenas 198, 189, eu sempre confundo. Enfim, menos de 200 mutantes pra quem na fase, um pouquinho antes, né, disso daqui, do Grant Morrison, tinha tipo mutante a rodo, assim, tudo quanto é lugar, e aí não restou basicamente ninguém. Cara, isso daqui é maravilhoso, saiu essa edição de luxo da Panini recentemente e também saiu a edição da Salvat. Aí tem a sequência também, o Herdeiro, que vai sair da Salvat também logo mais. Bom, seguindo então a linha cronológica, a gente vai ter também outras duas sagas que eu não tenho aqui, que também estou loucamente atrás. Primeira delas é o Complexo de Messias. Na verdade, assim, depois do Dinastia M vem a Dizimação M e o Complexo de Messias, que meio que, bem assim, bem sucintamente falando dessas sagas, a gente vai ver os X-Men se reestruturando, basicamente assim. Eles voltando a ser os X-Men que eles eram no passado por conta dessa tragédia aí, graças à Feiticeira Escarlate, que acabou com os mutantes. Mas aí a gente tem a saga chamada o Cisma. O Cisma traz aí o nascimento de uma mutante nova, a Hope. A Hope, que o próprio nome já diz, né, traz a esperança para os mutantes de que a raça deles vão prosperar um dia. E a Hope, ela basicamente assim... muda a visão dos próprios mutantes com relação, assim, sei lá, perspectiva de vida, sabe? Eles estavam muito pra baixo, ela nasceu, eles ficaram bem felizes. Aí a gente já emenda um pouco aqui na saga Vingadores vs X-Men. Isso daqui saiu pela Panini, então, no ano passado, e aqui no número 0, inclusive, a gente já vai ter uma puxada, assim, de... quem é a Hope? Porque o que acontece? Os X-Men, eles viram que a Hope não só era a esperança, mas ela seria a próxima portadora da Força Fênix. Então eles treinaram ela a vida inteira para ela poder ser capaz
diferente do que aconteceu na saga da Fênix Negra, sem tentar dar... Nossa, eu tô tentando dar o menos spoiler possível, pra não acontecer o que aconteceu com a Jean Grey. Aí o que a gente vai ter? A Feiticeira Escarlate treina ela, tipo, a galera toda treina. Aí, essa saga não é fantástica nem nada do gênero, mas é bem interessante porque a gente vê os Vingadores, eles se põem à frente pra falar assim, olha, a gente precisa prender essa mina. A Fênix tá vindo, ela não vai dar conta e vai acabar com, sei lá, o mínimo que vai acontecer é ela morrer. O máximo pode acabar com o planeta Terra, então a gente tem que dar um jeito. Vocês não deram conta, entre aspas, no passado, agora a gente vai cuidar disso daqui. E os X-Men falam, não, mano, ela é uma X-Men, que nem a gente cuida da gente. Até porque sempre que a gente precisou, inclusive lá no passado, quando não deu certo, os Vingadores não estavam aqui pra ajudar. Agora vocês querem tomar conta do recado? E aí tem muita porradaria. Isso daqui é lindo de se ver. O roteiro pode não ser fantástico, mas é muito bonito porque tem muita porradaria, sério. De tipo, herói com, sei lá, Vingador contra X-Men que você nunca nem sequer imaginou que eles iam se bater. Muito bacana. E aí, pra finalizar, né, a nossa lista gigante, esse vídeo que já tá enorme, X-Men da nova Marvel. Aqui é uma revista que eu tô acompanhando bastante, essa daqui que eu tô em mãos é a número 1, e essa outra aqui foi a última que saiu. Até eu gravar esse vídeo, pelo menos número 20 de maio de 2015. Começou em 2013, ó, novembro. Já tem então 20 edições. Aqui a gente vai ter uma sequência bem bacana, inclusive, porque por mais que às vezes essas histórias batam de frente com todos os clássicos, um dos pontos, inclusive, é de trazer a Jean Grey de volta. Porque aqui a gente vai ter uma equipe do passado, a equipe jovem de mutantes do passado vai pro presente resolver um problema X lá. Então a gente vai ver a formação original dos X-Men vindo pro presente, né, do passado pro presente, pra poder meio que se confrontar e ajudar os X-Men atuais a resolver tal problema. E aí a gente tem várias sagas bacanas, a gente tem o julgamento do Ciclope, o julgamento da Jean Grey, tem a Batalha do Átomo, e agora ele tá com os títulos que estão trabalhados aqui, Novíssimos X-Men, Fabulosos X-Men e o próprio do Ciclope. E o que eu acho interessante, que é até uma consequência dos Vingadores vs X-Men, é que deixou um lado um pouco mais sombrio por conta do que aconteceu lá, que a Fênix meio que, né, deu um jeito lá, que eu não vou falar também porque eu não quero dar spoiler, é só um guia aqui. Enfim, mas tá bem bacana, é uma das mensais que eu tô gostando muito de acompanhar, então eu super indico. Vale bastante a pena ir atrás desde o número 1 e acompanhando tudo. Bom, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a se guiar agora no caminho X-Men da vida. E, claro, ó, repito mais uma vez, tem muito mais coisa dos X-Men. Eu peguei os pontos mais importantes que pra mim são importantes. Sem dizer também, eu já faço uma menção honrosa aqui, a Era do Apocalipse, que eu não peguei, tá ali na minha estante. São 6 volumes e a Era do Apocalipse, ele pode ser lido fora dessa cronologia, porque ele é meio que um e se não existisse Professor Xavier, como que, entendeu? E se o Professor Xavier morresse? Mas é uma série bem longa, um dia eu espero conseguir trazer um review. Então fica aqui a promessa de daqui pra frente, nas próximas semanas, de 15 em 15 dias, várias vezes por semana, enfim. Eu vou trazer o review dos materiais dessa lista, que é o que eu tenho e o que eu vou atrás, que é o que eu tô seguindo de leitura. Eu vou trazer pra vocês do que eu já li, vou comentando as coisas, inclusive as mensais que estão rolando agora. Beleza? Se você gostou, então, deixa um joinha. Se eu não falei de alguma saga muito bacana que você acha que vale a pena ser lido, ou que vale a pena pelo menos eu colocar, enfim, comenta aí embaixo. E é isso aí. Eu espero que vocês concordem com essa minha lista também. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até lá!